Olá, eu sou o Reinaldo, especialista em Tolkien e membro fundador da Valinor, e este é mais um episódio de Eu, a Doguinha e Tolkien, o podcast no qual nós conversamos sobre Tolkien enquanto eu passeio com a doguinha. Então, como a doguinha é treteira, se vocês escutarem latidos e outros ruídos não solicitados, a culpa é dela, não é minha, embora eu tente educar para o bichinho entender. É um pouco complicado, como vocês sabem, quem tem doguinha em casa. Eu queria falar de uma coisa muito interessante e provavelmente muito breve hoje, que é o célebre diálogo, o celebérrimo, muito famosíssimo diálogo entre a Éowyn e o rei bruxo de Angmar diante dos portões de Minas Tirith no Retorno do Rei, no capítulo A Batalha dos Campos de Pelennor. E a coisa mais interessante nesse caso, para resumir numa única frase, é a seguinte: o Tolkien, às vezes, mesmo quando ele está escrevendo prosa, as coisas viram poesia, e não apenas no sentido figurado, na qualidade do texto dele, mas literalmente as coisas viram poesia nesse caso. Eu sei que essa cena da Éowyn contra o Rei Bruxo se tornou muito mais famosa pelos filmes do Peter Jackson, obviamente. Ela berrando I am no man, né? E o pessoal hoje em dia até falando, se tivesse saído nesta década dos anos 20 do século 21, iam chamar o Tolkien de woke por causa disso e tudo mais. O texto no livro, obviamente, é muito melhor do que o texto dos filmes, não tem nem comparação. O diálogo é um pouco mais comprido, e vou tentar refrescar um pouquinho a memória de vocês para quem não leu. Se vocês não leram ainda, por favor, leiam, façam esse favor a si mesmos sobre esse tema. Nessa passagem, então, o rei bruxo diz para Éowyn: Thou fool, no living man can hinder me. Né? Tolo, nenhum homem vivente pode me impedir. E aí a Éowyn gargalha, e ela não fala apenas I am no man. Ela fala But no living man am I. Mas nenhum homem vivente eu sou. Eu não sou nenhum homem vivente. E aí ela continua: You look upon a woman. Você contempla, estás contemplando, contemplas uma mulher. E aí é que vem a poesia. Ela não diz meu nome é Éowyn, eu sou Éowyn. Ela diz de um jeito muito preciso e muito poético, literalmente poético. Ela diz Éowyn I am, Eomund's daughter. Literalmente, Éowyn eu sou, de Eomund filha. E nessa ordem, tá? Por que isso é importante? Porque o Tolkien, para quem não sabe, ele é um dos grandes especialistas na poesia medieval inglesa, anglo-saxã, quer dizer, da fase da língua inglesa do Old English, do inglês antigo, do inglês que era falado na Inglaterra e em partes da Escócia também. A gente pode parar para pensar, e talvez em partes da Escócia também, antes da invasão normanda, antes da invasão do Guilherme Conquistador, que se torna o rei da Inglaterra, que era falante de uma forma de francês, na verdade, de um dialeto do norte da França, da Normandia. E tem uma diferença muito importante nesse caso, que é a seguinte: essa língua, então, ela tinha uma influência das línguas latinas, como o francês, muito menor. Ela estava muito mais próxima das línguas escandinavas e do alemão. Então era bem diferente, e o tipo de poesia que se fazia nesse idioma era bem diferente. Era uma poesia baseada em aliterações, que pelo nome a gente fala aliterar, parece que tem a ver com letra, mas não é bem com letra, é com fonema. É com os sons iniciais, os fonemas iniciais de cada palavra, na posição das sílabas tônicas mais, ou seja, das sílabas mais fortes da palavra, sílabas que recebem a ênfase na palavra quando a gente pronuncia. Tem muito a ver com a língua falada, esse tipo de poesia, assim como toda poesia, originalmente, ela depende muito dos padrões da língua falada. Pois bem, esse tipo de poesia era caracterizado, então, pela repetição de fonemas parecidos, em geral a mesma consoante, mas quando são vogais, pode ser qualquer vogal, mas tem que ser o som vocálico, nessa posição tônica, nessa posição forte da sílaba da palavra. E então aqui a gente vê a Éowyn, de repente, que estava falando prosa, passa a falar em poesia, passa a falar em verso, porque ela usa exatamente um dos padrões característicos desse tipo de poesia anglo-saxã,
né? Essa repetição, então, Eowyn, uma vogal no começo. I am, de novo, então, uma vogal em posição forte. E aí vai para a segunda parte do verso, Eomunds, é o Eo, de novo, né? Assim como Eowyn, Eomund, mas poderia ser outra vogal também, Eomund's daughter. O padrão é justamente esse. Num verso só, a ideia é que, em situações ideais, pelo menos, você tenha, então, na primeira metade do verso, 2 aliterações, 2 repetições do que seria o som ideal forte, Eowyn, I am, e na segunda parte, uma repetição apenas do mesmo som, de sons parecidos. Então, Eomund's daughter, aí muda para o D, mas tudo bem, porque esse é o padrão mesmo. No último som mais forte do verso, você não precisa repetir o som de novo. Não é para ter 4 e 4, 2 e 2 para formar 4, é 2 e 3, e 2 e 1, dando 3 normalmente. E aí fica assim, então, uma tradução literal que reproduziria isso. Eowyn, eu sou, de Eomund, filha. Na tradução atual ficou um pouquinho mais, digamos, a gente perde um pouquinho essa repetição tão insistente, mas está lá. E o Tolkien certamente não fez isso por acaso, ele estava pensando justamente nesse padrão poético, até porque, como a gente vai explorar, espero que em bem mais detalhes em episódios futuros desse podcast, tem uma influência do anglo-saxão, da língua e da cultura, em menor grau, mas principalmente da língua, em tudo o que os Rohirrim representam, inclusive o idioma que os Rohirrim falam, que é representado como sendo o idioma deles no Senhor dos Anéis, nada mais é do que um dialeto do anglo-saxão. Eu acho, pode ser um detalhe que para as pessoas é meio bobo ou meio exagerado demais focar tão assim nesse detalhezinho, mas eu acho maravilhoso, fantástico. E é isso por enquanto, acho que ficou curto, vamos ver. Obrigado pela atenção e, como sempre, Namari, adeus, pessoal.